tanto falar, todos riram. Não, não foram todos. 5 riram. Mas na mente dele foram quantos? Todos. O tijolo que foi tacado nele, a palavra que foi tacada nele, na mente dele virou quantos? Todos. Ele se sentiu ofendido no meio de todos. Então, consequentemente, aquela agressão, ela criou mais força. Por que ela criou mais força? Porque ela teve 3 ângulos, 3 vértices, 3 pontos. Que pontos são esses? Agressor, agredido e os observadores. E ó, que o observador pode ser de 1 a vários, a centenas ou a milhares. Nesse caso, eu estou te falando quantos pontos? 3. Na matemática, todo mundo aqui tem a noção da matemática. Na matemática, que figura geométrica une 3 pontos, interliga 3 pontos? O triângulo. Qual é a coisa mais devasta do bullying? A dor. Então, consequentemente, pegamos a palavra bullying, do inglês, e relacionamos ela ao triângulo, que gera o quê, tudo? Dor. A relação de 3 ou mais pessoas que fazem com que a outra sinta o quê? Dor, em menor ou em maior quantidade. Opa! Então tem um efeito diferenciado. Qual é o efeito? O efeito que agora não é mais 1 contra 1. Agora é vários contra 1. Então não existe equilíbrio. Não existe equilíbrio. Se não existe equilíbrio, se é vários contra 1, se eu gosto da pessoa, eu tenho que ajudar. Porque é injusto. Como é que você deixa vários massacrar 1? Então minha atitude tem que ser outra, eu tenho que ajudar. E isso, só que nós temos um problema, um agravante. Qual é o agravante? Internet. O chamado cyberbullying. Porque quando aquela agressão ela é filmada, ela é o quê? Filmada e jogada na rede, aí não se numera a quantidade de gente que pode ter acesso a ela. Pode ser centenas ou pode ser milhares. Então, consequentemente, aquela agressão que era 1 contra 1, virou vários contra 1, e agora milhares contra o quê? Por que você está falando isso? Porque é muito fácil o indivíduo virar e falar assim, o jovem de hoje é fraco. O jovem de hoje. Por quê? Porque ele não resiste àquilo que eu resisti. Mas o momento é outro. Naquela época, quando tinha um constrangimento, era entre as pessoas conhecidas e só ficava ali. E só ficava ali, não saía dali. O indivíduo colocou um apelido no outro dentro de sala de aula, não saía de dentro de sala de aula. Às vezes nem a mãe sabia que o apelido dele era aquilo. Ficava só ali. Hoje não. Hoje, quando se joga na rede, a mãe descobre, o pai descobre, a namorada fica sabendo, o indivíduo ele sai na rua, ele acha que todo mundo que ele conhece viu aquilo. E aquilo para ele é dor, então aquilo para ele se torna insuportável. Por quê? Porque ele não se livra daquilo. Aonde ele vai, ele olha para alguém e ele fala, pode ter visto. Pode ser visto. Para quem gosta de matemática, e olha que é um historiador que está falando, ele está falando em matemática. Já trouxe uma figura matemática, o triângulo. A gente eleva a potência. Você sabe que todo número elevado à potência, ele ganha força. Então, hoje, o bullying é elevado à potência virtual. Ou à potência global. Como é que o indivíduo resiste? Como é que o indivíduo resiste? Tem que ser forte. Ou o indivíduo tem que ser treinado. Para ter proteção o quê, turma? Ou sair matando. Mental. Porque o que se espera em relação ao bullying? O bullying se espera que o agredido imploda. Mas ele pode explodir. Aí ele pode explodir. A regra geral vai se esperar que ele imploda.
mas ele pode explodir. Daí nós temos um problema. A dor que estava canalizada, ela se espalha. Por isso que eu falei para vocês, é um problema de convivência, social, que envolve a todos. E quando ela espalha, ela se esparrama. Então, a primeira reflexão. Bullying. Brincadeira ou agressão? Cada qual escolhe. Segunda reflexão. Dupla, agressor agressivo, ou um problema triangular? Todos contra um, ou milhares contra um. Cada qual escolhe. Lembrando que Albert Einstein, uma das maiores mentes do século XX, vira e diz, o ser humano, que abre a mente para uma nova ideia, a sua mente jamais volta ao tamanho original. A partir do momento que você tem uma nova ideia, que você entende uma nova ideia, a sua mente jamais voltará ao tamanho original, desde que você entenda. Se o bullying é um triângulo da dor, a gente tem que analisar cada um dos vértices. E o primeiro vértice a ser analisado é o que inicia tudo, a figura do agressor. Se você for fazer uma pesquisa sobre o bullying, você vai perceber que lá na definição fala que a agressão, ela é gratuita. Não tem um motivo aparente. Então, como assim? Do nada, um levanta e ataca o outro sem motivo? Você já viu o ser humano fazer alguma coisa sem um interesse por detrás? As ações do ser humano, todas elas têm uma explicação, desde que você pare para pensar. Porque se você coloca que não tem um motivo aparente, não tem como a gente lidar com esse problema. Esse problema só tem como ser resolvido se você entender as causas. Ou se você tentar prever causas. Então, consequentemente, nós estimulamos algumas delas. Primeiro, diferente do que todo mundo imagina, o agressor, ele tem problemas e ele tem dificuldades com a convivência social. Mas não é porque ele tem dificuldades com a convivência social que ele deixa de ter desejos e medos. Olha a palavra que eu utilizei, desejos e medos. Qual que é o primeiro desejo do agressor? Se tornar mais popular. Quando ele faz uma piada com alguém e os outros riem, imediatamente na mente dele ele percebe que foi notado. E ele foi notado fazendo uma atitude equivocada, errada. Ele desvalorizou alguém. Mas os outros riram, reforçando o seu comportamento. Mas o agressor, ele tem dois medos. E geralmente o medo é mais forte que o desejo. Ele tem um medo de se sentir isolado. E ele tem um medo maior de todos, que suas limitações sejam descobertas. Dificilmente o aluno mais inteligente da turma pratica bullying. Dificilmente os alunos mais inteligentes praticam bullying. Eles sofrem. Muitas vezes acaba sofrendo por ser inteligente. Ali já entendeu. Por isso que está aqui. Você teve conhecimento para estar aqui. Em outras palavras, o indivíduo, ele tem limitações, mas ele não quer que suas limitações se tornem públicas. E ele não sabe resolver esse problema. Ao não saber resolver esse problema, ele aponta o erro no outro, para que as pessoas direcionem o olhar para o outro. E, consequentemente, as suas limitações não serão reveladas. Nada mais humano do que isso. Nada mais humano do que isso. O ser humano dificilmente assume as suas limitações. Dificilmente. Então é mais fácil apontar. O primeiro gatilho para explodir são erros. O aluno na escola, ou o indivíduo no mercado de trabalho, ele tem que ter o domínio da linguagem escrita, ele tem que
ter o domínio da escrita. E o português, por mais que você estude, ela tem suas variáveis. Quando o professor fala uma palavra na sala, que a maioria não sabe escrever, imediatamente um olha para o caderno do outro. Quando o outro escreve, ele observa e fala, está errado o seu. Está errado o seu. Eu não ouvi, eu tenho que ouvir. Está errado o seu. Só que se você olhar para o caderno dele, ele nem começou, porque ele não sabe nem por onde começar. Aí você entende porque todo mundo riu. Porque todo mundo riu, porque ninguém deu o que conta, mas alguém foi apontado. Então, se for apontado, está lá, pop, o primeiro gatilho. Esse torna-se o primeiro o quê, turma? Gatilho. Mais impressionante é se você pedir para todos nós aqui, que estamos aqui, escreva a palavra bullying. Quem tem a coragem de vir aqui e fazer as sílabas do bullying? BU, 2L, Y. Aí, fala aqui para mim, BU. LLYNG. E aí, quem mais? Quem mais? Nós estamos aqui. Olha a quantidade de gente que está aqui. Quantos se desafiaram a soletrar a palavra? Quantos? Um. E o outro diz também, está certo, ratificando. Então, em outras palavras, isso aqui, ó. O que é isso aqui? Caneta. A tinta que está aqui é um instrumento tão forte, que pode fazer com que gerações que não te conheçam venham ler a respeito daquilo que você entendeu na sociedade. A tinta que está aqui dentro, ela te transporta, inclusive para o futuro. Então, quem tem o domínio da escrita, quem tem o domínio do entendimento, quem tem o domínio do conhecimento e jogar no papiro ou jogar no papel, pode amanhã ser lido por gerações que você não conhece. Está aqui um instrumento. Mas esse instrumento que dá honra, esse instrumento que faz história, ele pode ser transformado em veneno. Porque esse mesmo instrumento aqui, se você escrever errado em público, alguém pode virar para você e falar, se você não dá conta nem de escrever, certo? Como é que você quer ocupar a função de chefia? Se você tem dificuldade de dominar a língua nativa, como é que você quer liderar algo? E quem em sã consciência vai pegar esse instrumento para ser constrangido pelos outros? Um instrumento que te dá a possibilidade de ascensão virou veneno. Você quer o veneno? O senhor quer? Doutora? Quer o veneno? Até o Serjão, está aqui o Serjão, que foi o único que pronunciou. Serjão, eu vou escolher palavras fáceis para você escrever ali na lousa. Satyagara, Einstein, Ahimsa, Nietzsche. São coisas simples. Coisa que você pode chegar lá e escrever com facilidade para que todos observem. Perceba, o bullying é isso. O bullying é a capacidade de pegar algo espetacular e transformar em um veneno. Você pega a imagem e a honra que o indivíduo possui e destrói a honra do indivíduo, gerando dor. Eu não posso deixar que a caneta continue sendo veneno. Volte a ser caneta. Volte a proporcionar o bem que você consegue fazer para a sociedade.